A passagem de hoje é Marcos 7, versículos 14 a 23. Vamos ler juntos. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Nada há, fora do homem, que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: O que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Amém. A passagem de hoje contém uma parte especial da Bíblia, especialmente das palavras de Jesus. Nela, encontramos algo que Jesus não expressou em nenhum outro lugar nos evangelhos. No versículo 14, está escrito: E chamando outra vez a multidão, disse-lhes. É como se Jesus, depois de a conversa ter terminado, chamasse a multidão de volta, dizendo: Esperem um pouco, tenho mais uma coisa para dizer. Quando alguém que está indo embora após o fim de uma conversa é chamado de volta com um: Espere aí, deixe-me dizer mais uma coisa. Que tipo de situação é essa? É uma situação em que a pessoa não conseguiu dizer tudo o que queria. Se no meio de uma briga, alguém se vira e diz: Deixe-me dizer mais uma coisa, seria uma situação de: Espere, ainda me sinto injustiçado, estou com raiva. A situação em que Jesus chama a multidão de volta é porque havia algo que eles precisavam entender. Mas ele ainda não tinha dito tudo. Ou seja, parece que Jesus queria falar sobre algo ainda mais importante. Depois de dizer: Ouvi-me, vós todos, e compreendei. Ele declarou que nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. E depois de contar essa parábola, Jesus se retira. O que as pessoas que ouviram isso devem ter pensado? O que essa história significa? Especialmente os fariseus e os escribas devem ter se perguntado sobre o significado. Primeiramente, como a discussão era sobre a lei da pureza, a respeito de comer sem lavar as mãos, eles devem ter pensado nisso. Assim como os discípulos não entenderam completamente, provavelmente nem todos ali presentes compreenderam. Jesus então explica aos discípulos quando eles perguntam. Ele diz que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Naquela época, uma prática difundida em Israel era o Corbã, que também apareceu em nossa passagem de ontem. Muitos fariseus, ao ensinar sobre a lei, diziam: Se algo for dedicado a Deus, isso é tudo, é o suficiente. Mas Jesus, ao falar sobre o Corbã, os faz refletir sobre isso mais uma vez. Dizem que inúmeras pessoas em Israel seguiam essa prática do Corbã. Assim, muitos, mesmo sem cumprir seu dever filial para com os pais, pensavam: já que dediquei a Deus, isso é suficiente. No entanto, ao ler esta passagem, uma das primeiras coisas que me vem à mente são as palavras de Jesus quando seus irmãos, irmãs e sua mãe vieram procurá-lo. Sua mãe e seus irmãos vieram ao seu encontro. O que Jesus disse? Ele perguntou: Quem é minha mãe, e quem são meus irmãos? E declarou: Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Aquele que fez sua família de carne esperar lá fora, dizendo que fazer a obra de Deus e seguir a sua vontade é ser mãe, agora fala desta maneira. Ao ler isso, podemos pensar: Jesus está falando de forma um pouco diferente? Mas Jesus os faz repensar como eles, que não cumpriam nem mesmo o mandamento básico da lei.
honra a teu pai e a tua mãe. Dos 10 mandamentos, estavam discutindo se comer sem lavar as mãos contaminava ou não uma pessoa. E Jesus está, na verdade, questionando-os. Não deveriam vocês primeiro obedecer adequadamente aos fundamentos da lei, conforme está nos 10 mandamentos? Então, se perguntarmos, e quanto a Jesus, podemos ver em várias partes da palavra que ele nunca negligenciou sua mãe ou seus irmãos. A pessoa de quem Jesus cuidou até o fim, mesmo enquanto morria na cruz, foi sua mãe, dizendo ao discípulo: Eis aí tua mãe. Vemos Jesus cuidando de sua mãe até o último momento. Com isso, Jesus enfatiza mais uma vez o que é verdadeiramente importante. A afirmação de que o que vem de fora, ou seja, o que se come, não contamina uma pessoa, pode parecer óbvia para nós hoje. Mas na época, o que se comia contaminava as pessoas. Naquela época, acreditava-se que o que se tocava contaminava a pessoa. Se alguém tocasse em algo impuro, acreditava-se que a pessoa se tornava impura. Havia uma lei que se alguém tocasse em algo impuro, deveria declarar-se impuro, e não poderia nem entrar em casa sem lavar as mãos e o corpo. Até a comida era dividida entre pura e impura. Não se podia comer porco, nem peixe sem escamas. No entanto, como está na passagem de hoje, Jesus diz que nem todo alimento é impuro. No versículo 19, ele diz que todos os alimentos são puros. Essa mesma lógica se aplica mais tarde, quando Paulo prega o Evangelho aos gentios. Quando Paulo e os outros discípulos discutiram sobre como alguém pode se tornar um discípulo de Deus e de Jesus, a base para dizer que não se deveria julgar com base na comida, nas leis que os gentios seguiam, ou no fato de não serem circuncidados, foi o que Jesus disse aqui hoje. Portanto, Jesus, ao dizer que não é a comida ou o que se toca que contamina uma pessoa, está enfatizando novamente que o interior é mais importante do que as coisas externas. Ele continua, dizendo que o que contamina uma pessoa é o que sai de dentro dela. Nós sabemos bem o que isso significa. Julgamos as pessoas pelo que elas dizem e como vivem, pela sua atitude. Pela maneira como tratam a pessoa à sua frente, decidimos se ela é alguém com quem vale a pena se relacionar ou não. E, pelo que ouvimos uma pessoa dizer em algum lugar, pensamos se continuaremos ou não a ter um relacionamento com ela. Se a pessoa à nossa frente está sempre falando mal de alguém, podemos concordar na hora dizendo: é verdade, é verdade. Mas o que pensamos quando nos viramos? Pensamos: essa pessoa provavelmente fala de mim assim em outro lugar. Por isso, ouvir alguém falar mal dos outros nunca soa bem. Especialmente quando um crente fala mal de outra pessoa. Isso nunca soa bem. Dá a impressão de que essa pessoa falará de mim da mesma forma em outro lugar. Há muito tempo, realmente muito tempo, acho que faz uns 20 anos, na minha igreja anterior, fui para o departamento que cuidava das crianças do jardim de infância, e lá havia uma pastora. Depois de todas as atividades e reuniões do departamento, os professores se reuniram, e um deles começou a falar sobre a pastora. Aquela pastora não sabe de nada porque não é casada. Acho que o jeito dela de pensar é muito infantil. Enquanto ela falava assim, como eu era novo ali, ouvi tudo e pensei: ah, entendi, entendi. E essas pessoas costumam contar histórias de um jeito divertido. Então, eu estava lá concordando, mas no caminho de volta para casa, andando lentamente, um pensamento me ocorreu. Em breve, eu me tornarei um pastor, e é melhor eu não me encontrar com essa pessoa. Dependendo de como alguém fala dos outros, se encontramos alguém que fala bem dos outros, pensamos: ah, se eu passar mais tempo com essa pessoa, mesmo com meus defeitos, ela falará bem de mim. Na verdade, quem não tem defeitos? Parece que, dependendo de como falamos, ao apontar o defeito de alguém, não é apenas o defeito dele que é exposto. Parece que o meu próprio defeito é exposto. E hoje, no meio desta passagem, essas coisas são ditas. Disse que de dentro de nós saem adultérios, cobiça, maldade, engano,
lascívia, inveja, calúnia, orgulho e insensatez. O que aparece primeiro? A palavra. Tudo isso se manifesta em ações? Antes de se manifestar em ações, a pessoa se revela primeiro através das palavras. É por isso que cada palavra que uma pessoa diz parece ser tão importante. Mas há outra coisa importante aqui. Tudo isso vem do coração. Às vezes pensamos que pode haver coisas boas em nosso coração. No entanto, no coração humano, como Jesus nos disse hoje, não há uma única coisa boa que possa surgir por si mesma. Embora Deus tenha criado o homem à sua imagem, nada de bom pode sair do coração humano por conta própria. Depois que Adão pecou, a imagem de Deus foi corrompida e, embora ainda reste algo dela, nada de bom pode surgir de dentro de nós por si só. O que devemos fazer? Como foi dito antes, algo precisa vir de fora. É a graça do sangue de Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo. Quando uma pessoa recebe a presença do Espírito Santo, Deus cobre as coisas sujas e feias dentro dela com o Espírito e, em vez disso, faz com que as coisas do Espírito comecem a sair. Assim como oramos hoje por alguém que está passando por uma cirurgia, às vezes intercedemos por alguém. Na última vigília de oração Onman, eu preguei sobre a oração intercessória e contei sobre os eventos cheios de graça que aconteceram. Vejo que alguns de vocês que estavam lá se lembram do que eu disse, mas para aqueles que não ouviram, procurem pela vigília de oração Onman no YouTube. Lá vocês verão que evento cheio de graça foi esse. Naquele evento gracioso, compartilhei sobre as coisas pelas quais orei e um pensamento surge. Será que essas coisas não aconteceram porque eu orei? Se orarmos hoje por quem está em cirurgia e recebermos a notícia de que a operação foi um sucesso e a cura foi completa, podemos pensar, eu orei por isso. Eu orei, eu fiz algo. Mas nessa situação, o Espírito Santo que está conosco, às vezes muda esse pensamento. O quê? Ele nos faz perceber que foi uma graça podermos nos juntar em oração. Não é que algum poder especial tenha se manifestado em mim porque orei por alguém, ou que Deus tenha me dado alguma graça especial através de mim. Em meio à graça que Deus já havia planejado, quando inúmeras outras pessoas também oraram por essa pessoa, e a graça se manifestou, eu também pude ser incluído naquele lugar de graça, e esse simples fato me permite ser grato. Em meio à obra do Espírito, em meio à sua graça, a gratidão de eu também pude participar, enche o meu ser. Não é porque alguém orou, mas porque Deus ouve e responde de acordo com seu plano. Não é a oração de uma única pessoa, mas quando muitas pessoas oram por alguém, é uma graça que eu também possa me juntar a elas em oração. Poder participar daquele lugar de graça é uma bênção maravilhosa de Deus. Esses pensamentos podem surgir de dentro de nós? O ser humano é orgulhoso. Muitas pessoas que hoje conhecemos como hereges eram, no passado, pessoas que realizavam ministérios de dons incríveis. Quando eu estava no jardim de infância, minha mãe e eu frequentávamos assiduamente um certo centro de oração. Uma vez por mês, durante as férias, passávamos uma semana inteira lá. O diretor daquele centro de oração acabou se tornando um herege. Essa é a natureza humana. A condição humana é tal que um pequeno deslize pode nos fazer cair. Mas quando o Espírito está plenamente dentro de nós e tentamos nos apegar a Ele, Ele reprime as coisas sujas e feias que tentam emergir de dentro de nós. Portanto, uma pessoa de fé forte, uma pessoa que vive bem a sua vida cristã, tem o Espírito Santo suprimindo as coisas más que surgem de dentro dela, as inúmeras maldades que vêm de seu interior. O Espírito as transforma nas coisas do Espírito. Assim, as coisas que vêm de dentro, das quais Jesus falou, as coisas que contaminam meus lábios, que contaminam minhas ações, as coisas impuras que sobem do meu coração, são transformadas pela graça do Espírito Santo, pelo sangue de Jesus Cristo. A partir daí, a pessoa parece diferente. A partir daí, as palavras que saem da boca da pessoa são boas. E então,
Nesse momento, podemos nos arrepender dos pecados que estão dentro de nós. Certa vez, conversando com outros pastores, falamos sobre isso. O que devemos fazer para sermos cheios do Espírito Santo, para transbordar da graça do Espírito? E a conclusão foi que primeiro precisamos esvaziar. Conversamos sobre como precisamos esvaziar as coisas impuras de dentro de nós e então enchê-las com o Espírito Santo. O que isso significa? Por estarmos no Espírito, devemos primeiro nos esvaziar das coisas pecaminosas e más dentro de nós, através do arrependimento. A amargura acumulada dentro de mim, a injustiça acumulada dentro de mim, o coração mau que guardo contra alguém, e o orgulho dentro de mim que quer me exaltar. Na verdade, não se diz que o oposto do orgulho é o complexo de inferioridade? Devemos confessar tudo isso. Deus, eu tenho essa maldade. Deus, tenho essa raiz de amargura dentro de mim. Deus, tenho este mau hábito que não consigo abandonar. Senhor, confesso todas essas coisas. Quando derramamos tudo o que está dentro de nós diante de Deus e então nos enchemos mais da graça do Espírito Santo, a plenitude do Espírito estará lá. Espero que, ao orarem e voltarem para casa hoje, todos aqui presentes possam refletir sobre quais são as coisas más dentro de vocês, os maus hábitos que fluem de seu interior, as inúmeras coisas más mencionadas aqui hoje que Deus não deseja e que jorram de dentro de vocês. E que este seja um tempo em que possamos orar juntos, para que as palavras de nossos lábios e nossas ações sejam preenchidas com a plenitude do Espírito que vem de dentro, com as coisas do Espírito, com as graças de Deus. Assim, abençoo a todos vocês para que, aos olhos de Deus, não seja a imagem quebrada de Deus que reside em nós, mas a imagem de Deus sendo aperfeiçoada pelo Espírito Santo em cada um de nós.